Deus abençoe a sua vida, como também de toda a sua família. Esse é o culto de casa. Hoje, especialmente pela primeira vez, sendo transmitido do espaço onde, a partir desse mês de setembro, estarão abertas as portas do nosso templo, a Inova Church Porto Belo. Sim, aqui ao lado de Itapema, bem próximo da cidade de Tijucas, que estará sendo inaugurado o templo da Inova Church Porto Belo. E daqui a pouquinho eu vou mostrar mais detalhes, vou mostrar o local com alguns detalhes. E nesse mês de setembro será então realizada a inauguração desse espaço, onde eu tenho a convicção de que novos começos acontecerão. Acompanhe essa canção, acompanhe esse lindo louvor e eu volto já em seguida com você. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
porque dele e para ele seja dado toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. O Senhor Jesus vive, e porque ele vive, ele quer proporcionar a você e aos seus vida. Ele quer proporcionar a você, aos seus sonhos, aos seus entes queridos, aos seus projetos, vida. Mas a vida que Deus tem para cada um de nós é uma vida completa. É uma vida diferente do que nós, de repente, estávamos vivendo até os dias de hoje, onde a melhor expressão que poderia representar o nosso dia a dia é sobrevida. É sobrevida. Quantas não são as pessoas cujos casamentos estão sobrevivendo? Quantas não são as empresas ou os empregos que estão sobrevivendo? É como se as pessoas analisassem as suas vidas e vissem que ela está num estágio além da dificuldade. Porque uma coisa é viver pela dificuldade, outra coisa é viver uma causa perdida. E não são poucas as pessoas que têm analisado as suas vidas e as consideram um caso perdido. Consideram um caso perdido devido aos problemas econômicos, aos problemas de saúde, consideram um caso perdido devido aos problemas sentimentais, emocionais, familiares e até mesmo espirituais. A proposta que nós estamos trazendo com a abertura da igreja, da Inova Church, aqui na cidade de Porto Belo, é uma palavra, uma frase que Deus colocou no meu coração. Se nós podemos definir o que será a Inova Church aqui em Porto Belo, a frase é um lugar de recomeço. Então, se você está vivendo uma vida aquém daquela que você um dia sonhou, projetou ou gostaria de ter, se você já teve oportunidades na sua vida que você desperdiçou, de repente quem cometeu o erro foi você mesmo, você jogou fora a oportunidade. Não olha para o passado, não olha para os julgamentos, não olha para as condenações. Tão somente creia que Deus, Ele quer proporcionar a você um recomeço. E esse lugar onde nós estamos será um lugar de recomeço. Quero que você acompanhe o vídeo que eu fiz durante o dia, para você saber exatamente qual é a localização da Inova Church Porto Belo. Olá, que Deus abençoe você, como toda a sua família. Nós estamos aqui na cidade de Porto Belo. Ali nós estamos mesmo ao lado da Avenida Governador Celso Ramos. É muito fácil de localizar. Aqui está o Big Torra e logo ali ao lado está o Forte Atacadista. Aqui será o local então da Inova Church Porto Belo, um local com amplo estacionamento, como vocês podem acompanhar, né? A igreja será aqui atrás. Nós já fechamos o contrato, nós já fizemos a locação e agora inicia-se as obras. Para você que deseja cultuar, para você que deseja um novo começo na sua vida, esse lugar vai te acolher com todo o amor de Cristo que você precisa e que você merece, tá certo? Então, nesse mês de setembro faremos a inauguração da Inova Church Porto Belo aqui ao lado do Porto das Águas, do lado do Big Torra, amplo estacionamento, tudo gratuito para que você possa, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, buscar a presença daquele que vive. Aguardo você, em breve, informações sobre datas e horários. Um amplo estacionamento, muito bem localizado, ao lado do Forte Atacadista, aqui do Big Torra, né? Estacionamento aqui não falta, fica ao lado do Parque Aquático aqui do Porto das Águas. Enfim, a localização é muito simples. Ninguém vai a Bombinhas sem passar na porta da Inova Church. E ela estará de portas abertas para você já a partir agora do mês de setembro. Domingo que vem eu vou informar para você direitinho os horários. Eu tenho certeza absoluta de que para você, é um lugar de recomeço. E por falar em recomeço, eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo a mensagem de hoje, a palavra de Deus, porque Deus tem algo muito forte para falar hoje ao seu coração. Se você quiser acompanhar, nós estaremos ali fundamentando a nossa mensagem hoje no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis,
capítulo 6. Então, se você quiser abrindo a sua Bíblia aí, você fique à vontade. Gostaria que você entendesse o seguinte, você meu amigo, você minha amiga, entenda o seguinte, Deus é, na sua essência, um Deus de recomeços. A palavra ponto final, ou a expressão ponto final para Deus, ela é nada mais, nada menos do que uma oportunidade para que haja um novo parágrafo. Ou seja, a oportunidade de recomeço, de recomeçar um projeto de vida, de recomeçar um sonho, de recomeçar a própria vida. Como nós falávamos anteriormente, muitas pessoas que já tiveram grandes oportunidades de serem realizadas, prósperas, saudáveis, felizes, desperdiçaram essas oportunidades. E hoje vivem assombradas com as acusações. Hoje vivem assombradas com a depressão, vivem assombradas com a insônia, vivem assombradas com o medo de tomar qualquer decisão, porque tem um trauma da derrota que houve no passado. Eu já atendi inúmeras pessoas, não foram 2, nem 10, nem 50, foram muito mais pessoas, que já disseram para mim assim, pastor, eu, na grande realidade, já tive um bom relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento, em que eu era muito feliz, mas que no fim das contas eu fui traída, ou eu traí. No fim das contas, tudo que era para dar certo acabou dando errado. E hoje eu não quero nem saber de relacionamento, porque eu não quero sofrer de novo o que eu sofri lá atrás. Outras pessoas que já trabalharam por conta própria dizem, Deus me livre, eu não quero abrir nunca mais um empreendimento meu, porque eu fali o primeiro e só Deus sabe o que eu passei. Comi o pão que o diabo amassou. E assim por diante. Sonhos frustrados. Sonhos frustrados que fazem com que traumas estejam dentro da mente, do coração das pessoas e que as impedem de alcançar a realização por completa. De repente, hoje essa é a sua situação. Mas Deus é um Deus de recomeços. E essa é a boa notícia que eu trago para você. Que independentemente do que foi o seu passado, independentemente da sua história de vida, Deus ele quer fazer com que você recomece e alcance a felicidade. Dessa feita, sob a direção dele, sob a bênção dele e para a glória dele. A Bíblia mostra isso. Eu vou falar sobre alguns exemplos para você. Eu vou fundamentar a mensagem aqui em Gênesis, como eu disse, no capítulo 6, no versículo 11. Que Deus nos abençoe. A Bíblia diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus olhou a terra e se arrependeu de tê-los feito, de ter feito a terra, de ter feito os seres humanos, porque os seres humanos, quase na sua totalidade, havia se corrompido. Quando Deus viu que não haveria na parte deles arrependimento, reconhecimento de que Deus é Deus, opa, peraí, então está no momento de eu proporcionar à terra que eu criei um recomeço. Proporcionar à terra um recomeço. E esse recomeço começou com dor, que foi o dilúvio. Doeu, mas aquela dor era necessária para que o recomeço acontecesse. O importante é que se você olhar aqui, por exemplo, no versículo 22, a Bíblia diz assim, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. No capítulo 7, no versículo 5, diz, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara.
Noé entendeu que o recomeço só seria bem-sucedido se ele ouvisse a direção de Deus. Porque a terra, sem a direção de Deus, se corrompeu. Houve dor, houve tristeza, houve pecado, houve marcas. A sua vida, se não estiver sob a direção de Deus, ela corre o risco de também dar errado no futuro, seus sonhos, seus projetos, aquilo que você tem investido o seu tempo, sua energia, aquilo que você tem confiado, que vai fazer de você uma pessoa feliz. Se você não deposita naquele que vive a sua esperança e não está sob a direção dele, então você novamente está se colocando em risco. E a possibilidade de as coisas voltar a dar errado, elas são enormes, elas são gigantescas. Por isso, Noé, sabiamente, ouvia a direção de Deus e fazia tudo conforme Deus lhe ordenara. Essa não foi a primeira vez que nós vimos, aliás, não foi a única vez que nós vemos Deus, ele fazendo um recomeço. Recomeça-se no dilúvio. Deus, quando o povo de Israel, o povo hebreu, saiu do Egito, porque eram murmuradores, antes de entrarem na terra prometida por Deus, morreram. Os que murmuravam, morreram. Porque a fé, ela não pode estar aliada a reclamar, a murmurar. Mas a fé que proporciona a mudança da nossa vida, ela está aliada à direção de Deus com a nossa obediência. Noé obedeceu e por isso dele houve um recomeço no mundo. Não é lindo isso? A nossa obediência, ela é o combustível para que haja um recomeço sob a direção do Senhor Jesus. Houve várias outras situações em que o mundo passou por recomeços. Mais simbólico, mais importante, o fundamental deles, nós vemos uma mudança dentro da Bíblia, de Antigo para Novo Testamento, quando Deus, ele dá a oportunidade de, novamente, de a terra recomeçar enviando o seu próprio Filho, Jesus. Então, eu quero que você entenda que recomeços são necessários, pagar o preço para que esse recomeço ele seja bem sucedido também. E qual é o preço que eu tenho que pagar? De repente, essa é a pergunta que você faz. Porque muitas pessoas acham que o preço é ter que sofrer. Pô, já sofri tanto, eu vou ter que sofrer mais. Não, o preço é obedecer à direção de Deus. Abandonar aquilo que Ele vai te orientar a abandonar, passar a fazer aquilo que Ele vai te orientar a fazer. Isso vai possibilitar o agir de Deus na sua vida. O agir de Deus só acontece a partir do momento em que você e eu nos colocamos em posição. Oposição de guerra? Não, posição de obediência. A palavra de Deus diz que mais vale o obedecer do que o sacrificar. De repente a sua vida tem sido uma vida de sacrifício, você tem sacrificado o seu tempo, sacrificado a sua família, mas deixou de lado a questão da obediência à direção de Deus. Então, quando eu me coloco, assim como Noé, numa posição de obediência, eu abro as portas para que haja um recomeço na minha vida. Então, não se apegue a essa vida de problemas. Não se apegue a essa vida de dores. Não se apegue a essa vida de preocupações, de medos, de traumas, de depressões, de ansiedades, de problemas que sufocam a sua alma. Antes, pelo contrário, se apegue à promessa de Deus para a nossa vida, que é uma promessa de uma vida nova. Ele finaliza a Bíblia nos mostrando e nos dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Imagine você com uma vida financeira, profissional nova, com uma saúde nova, você com a sua família renovada, seu casamento renovado, com a sua alma, o seu coração, a sua mente renovada. Isso é possível. Tudo isso é possível quando você se coloca à disposição de Deus para que a sua vida ela recomece. Então não se apegue
a passado, não se apegue a tradições, não se apegue a palavras negativas, isso é muito importante, não se apegue a palavras negativas que você já ouviu, ouve e pode ser que ainda ouça. Não se apegue a palavras negativas, mas se apegue somente àquele que pode fazer com que a sua vida ela recomece. O recomeço da sua vida, volto a dizer, ela depende, primeiro passo, de você dizer sim, eu quero um recomeço. Porque se você quer, você não vai medir esforços. Você não vai medir esforços para se colocar numa posição de obediência a Deus e permitir que a obra seja completa na sua vida. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que essas portas que estão aqui, elas serão abertas a partir de setembro. Para que esse seja o lugar de recomeço. Eu estou filmando aqui para o fundo da igreja. Lá na frente será o altar. Eu vou mostrar para vocês, está em obras. Para que esse altar seja palco de grandes testemunhos. O seu testemunho, o testemunho da sua vida renovada, transformada, um frescor na sua vida. Isso pode acontecer. Isso vai acontecer. Se você se colocar numa posição de obediência. Se você permitir que a obra de Deus ela seja realizada por completo na sua vida. A pergunta que eu faço para você é a seguinte. Você quer um recomeço? Não, eu vou mudar a pergunta. Você precisa de um recomeço? Então eu quero orar por você. Se você respondeu sim, se você pensou sim, se você sentiu sim, então eu quero orar com você e por você. Se possível for, então se prepara, porque você vai fechar os seus olhos. E aí onde você está, o poder de Deus vai te alcançar e vai ser agora. Deus amado e querido, em nome de Jesus, eu sei e estou bem certo de que o Senhor está aqui, neste lugar. Assim como o Senhor está com cada uma dessas pessoas que estão acompanhando esta oração. Muitas, diga-se de passagem, já sem forças, já não tem mais forças para reagir, já não tem mais forças, meu Deus, para orar, estão debilitadas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. E ainda que lhes faltam forças para pedir, meu Deus, o simples fato de fecharem os olhos agora para receber essa oração já demonstra que dentro delas há um desejo de recomeço. Querem recomeçar, precisam recomeçar, porque não suportam o fardo que estão carregando, não suportam, meu Deus, o peso que estão levando há anos, o peso de toda uma vida de dor, de sofrimento, de julgamento, de escolhas erradas. Mas o Senhor é Deus para passar o bálsamo sobre as feridas que foram abertas nesse coração e proporcionar a essa pessoa a vida abundante em todas as áreas que o Senhor prometeu na sua palavra. Então ali onde ela está, visita, meu Deus, levanta aquele que está caído, aquele ou aquela que já desistiram, que já disseram para si próprios, eu não vou mais para a igreja, não valeu a pena, aqueles que já desistiram de ti, meu Deus, toca em cada uma dessas pessoas e mostra que sim, há uma oportunidade de suas vidas mudar, de sua vida recomeçar, desta feita sob a sua direção, sendo o Senhor o seu farol, sendo o Senhor o seu guia, sendo o Senhor, meu Deus, a direção que eles precisam para que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Aí onde você está, diga assim: Senhor Jesus, venha sobre a minha vida. Diga assim: Espírito Santo, encha o meu coração. Você pode dizer a Ele: Espírito Santo, me ensina a confiar no Senhor, me ensina a dar ouvidos, me ensina a colocar em Ti a minha esperança, me ensina a colocar em Ti a minha confiança, porque eu não aguento mais a vida que eu estou levando,
E aí, onde você está, Deus te dá forças. Sim, eu ministro sobre você, receba forças agora, receba poder de Cristo agora, os doentes sejam curados, os depressivos sejam libertos, você que foi vítima de uma obra do mal, seja nesse momento liberto, e Deus te levanta, Deus abre as portas, Deus abre os seus caminhos, e te concede a paz. Ah, meu Senhor, a paz que o Senhor tem para aqueles que te servem, que te buscam, a paz que o Senhor tem para aqueles que são escolhidos. O Senhor agora injeta dentro de cada uma dessas pessoas e lhes concede, em nome de Jesus, um recomeço de fato e de verdade, e que esse recomeço seja poderoso, e que a sua vida ela se transforme a partir de hoje, como Cristo transformou a água em vinho, seja a sua vida transformada agora, e que a bênção do Deus da Bíblia esteja sobre você, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Te adoramos, meu Deus, confiamos no Senhor, rendemos a Ti o nosso amor, o nosso carinho, confiamos, meu Deus, de que tudo vai dar certo, rendemos ao Senhor o nosso futuro, a nossa vida, e que o Senhor seja glorificado através de nós, em nome do Senhor Jesus. Recebe a vida de cada um de nós. Repita assim: Senhor Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você crer, diga amém. Se você concorda, respira bem fundo e diga graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, porque Ele está trazendo um tempo novo para você, querido. Deus está trazendo um tempo novo para você, querido, um tempo de vitórias, um tempo de riso, porque o tempo do choro termina a partir de agora. Levante a cabeça, se coloque em posição de obediência e vença. Vem vencer conosco, vem dar os primeiros passos conosco, deixa eu ir de mãos dadas com você, tanto eu como minha esposa que aqui está, minha família, todos que fazem parte da Inova Church, queremos estar de mãos dadas com você, a partir de setembro, de forma presencial. Avenida Governador Celso Ramos, 1499. Esse é o endereço da Inova Church Porto Belo, que inaugura em setembro, porque dele, para ele e para ele são todas as coisas. Um beijo no seu coração, uma semana próspera, uma semana abençoada e até a próxima.